Boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo um quórum regimental sob a proteção de Deus, damos início à presente sessão ordinária. Peço que os vereadores e vereadoras coloquem presença no tablet. Convido o vereador Pastor Eliezer para fazer a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Senhor presidente, Marcos Gaspareto, primeiro secretário Antônio Brito, segundo secretário Charles, nobres pares, Claudinha não está aqui ainda, Josi, toda a nossa população que nos acompanha aqui da nossa galeria, os nossos trabalhos nessa noite, aos nossos funcionários, assessores, aqueles que nos acompanham também de casa através da TV Câmara, da internet. Boa noite a todos, é regimental. Farei uma leitura no livro de Salmos, número 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória. Entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Palavra do Senhor. Coloco em discussão as atas das sessões camarárias do dia 24/3/2025. Não havendo manifestações, consideramos as mesmas aprovadas. Solicito ao secretário que proceda a leitura dos expedientes recebidos e diversos. Da Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania, convite para a terceira edição do Encontro Paulista da Juventude, que será realizado no dia 29 de abril no município de São Carlos. Da ONG Arte Vidas, convite para evento de apresentação da equipe de atletismo com novo uniforme a ser realizado no dia 9 de abril no Salão do Centro do Professorado Paulista. E da APAI de Tupã, convite para a terceira caminhada em prol do autismo e síndrome de Down. Solicito ao secretário que proceda a leitura dos expedientes apresentados pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Vereador André Gustavo Zanoni Braga de Castro, André Pena Castro, enviou ofício informando sua saída da liderança do governo por motivos de foro íntimos, requerendo, pois, as anotações de praxe. Solicito ao secretário que proceda a leitura dos expedientes encaminhados pelo senhor prefeito. Prefeito encaminha a casa o projeto de emenda à Lei Orgânica 2/2025, altera a estrutura e redação do capítulo 3 e 4 do título 4 da Lei 3.070, de 4 de abril de 1990, Lei Orgânica do município de Tupã. Projeto de Lei Complementar 4/2025 concede ao quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Tupã, regidos pela Lei Complementar 140 de 2008, revisão geral anual, prevista no inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal e no artigo 177 da Lei Complementar, reverenciada e realinhamento a partir do dia 1º de março de 2025 e da outras providências. Projeto de Lei Complementar 5/2025 concede ao quadro de servidores do magistério da Prefeitura Municipal de Tupã, regidos pela Lei Complementar 202 de 2011, revisão geral anual prevista no inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal e no artigo 177 da Lei Complementar 140 de 2008, a partir de 1º de março de 2025 e da outras providências. Projeto de Lei 36/2025 altera os artigos 9º e 16 da Lei Local 4.514 de 2010, que implanta e disciplina o sistema de estacionamento rotativo regulamentado, Zona Azul, na área urbana do município de Tupã e da outras providências. Projeto de Lei 37/2025 autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 8.169.950.034 para a execução de projeto padrão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação de construção de unidade escolar com 5 salas de aula com recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e da outras providências. E Projeto de Lei 38/2025 institui o benefício Bolsa Juventude aos jovens egressos de acolhimento institucional no município da Estância Turística de Tupã, destinado aos jovens que vivenciam o processo de transição
da situação de acolhimento institucional para uma vida autônoma e independente, com o objetivo de garantir auxílio pecuniário de um salário mínimo federal e da outras providências. O expediente será encaminhado às comissões competentes. De acordo com o ato da mesa 20/2021, a leitura das indicações números 134 a 147 de 2025 será dispensada, sendo encaminhadas a autoridades competentes. Dispensada a leitura das indicações, solicito ao secretário que informe se há inscritos para a tribuna livre. Senhor presidente, não há inscrições para a tribuna livre. Não havendo inscrito para o pronunciamento da tribuna livre, solicito ao secretário que proceda a leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras. De iniciativa do vereador Wellington Henrique Guinoves Kanamoto, moção 47/2025, manifesta congratulações ao tupaense Gabriel Sato dos Santos pelos 2 anos como repórter da TV Tem Bauru, filiada da Rede Globo de televisão. Em discussão, a moção número 47/2025, de autoria do vereador Wellington Hanamoto. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. De autoria do vereador Eduardo Akira Iramitsu, moção 48/2025, manifesta congratulações aos 5 comerciários pela comemoração dos seus 63 anos de existência e relevante atuação em prol da valorização e reconhecimento dos trabalhadores comerciários em 20 de março. Em discussão, a moção número 48/2025, de autoria do vereador Eduardo Akira Iramitsu. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Moção 49/2025, de iniciativa da vereadora Joselane Pio Rocha, manifesta congratulações à atleta tupaense Alana Martins Maldonado pela brilhante conquista da medalha de ouro na categoria feminino até 70 quilos, classe J2, na Copa do Mundo de Judô Paralímpico realizada na cidade de Tbilisi, capital da Geórgia, no dia 25 de março de 2025, representando a seleção brasileira. Em discussão, a moção número 49/2025, de autoria da vereadora Joselane Pio Rocha. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. De iniciativa do vereador Charles dos Passos Sanches, moção 50/2025, manifesta congratulações à Associação Cultural Recreativa e Esportiva Semeando Esperança por sua fundação. Em discussão, a moção número 50/2025, de autoria do vereador Charles dos Passos Sanches. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Solicita ao secretário que proceda a leitura das moções de pesar, apresentadas pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras. O vereador Renato Fresneda Del Moura apresentou a moção 51/2025, que manifesta pesar pelo falecimento do senhor Valdemar José Franck, ocorrido no dia 27 de março de 2025, aos 78 anos de idade. A moção será encaminhada à família enlutada. Dando sequência à sessão ordinária... Senhor presidente. Oi. Gostaria de solicitar um minuto de silêncio para o falecimento, em homenagem ao falecimento do senhor Vinícius Henrique da Silva Junco, aos 22 anos de idade, na madrugada de hoje. É regimental, 1 minuto de silêncio.
Dando sequência à sessão ordinária, solicito ao secretário que informe se há requerimentos para deliberação. Senhor presidente, temos o requerimento assinado pelos líderes de bloco para que os projetos de lei complementar 4 e 5, de autoria do prefeito municipal, tramitem sob o regime de urgência especial. O requerimento será analisado na ordem do dia. Não havendo requerimentos, passo a conceder a palavra aos senhores vereadores e senhoras vereadoras inscritos. Solicito ao secretário que proceda o chamado do primeiro vereador inscrito. Primeiro vereador inscrito, o vereador André Pena Castro. Com a palavra, vereador André. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, demais pares, população que nos assiste aí na galeria e o pessoal também que nos assiste, população que nos assiste através da TV Câmara. Bom, sei que vocês acharam meio estranho ter saído da liderança, mas não tem nada de errado, tá, gente? É uma coisa tranquila que simplesmente eu não estava conseguindo dar conta. Tenho meu escritório, tenho aí o trabalho de vereador, e eu gosto de fazer as coisas bem feitas. E, infelizmente, eu não estava conseguindo dar conta de fazer essas 3 funções. Então, por isso que eu saí da liderança. Mas eu só tenho que agradecer a confiança aí do Renan Pontelli, que depositou em mim, e a todos, né, o secretariado, enfim, a vice-prefeita Joyce. Mas eu estou tranquilo, não tem pena, não brigou com ninguém, pena estar junto com o governo. O Renan está fazendo um governo maravilhoso, só que, infelizmente, eu acho que não estou dando todo o meu potencial. Então, por isso que eu saí da liderança, mas está tudo bem. Dia 2 agora é dia Mundial do Autismo. Estou até com a fitinha aqui, só para lembrar. Então, parabéns aí a todos os autistas, as mamães dos autistas. E a gente sabe que o autismo não tem cura, né, Tutu? A gente tem que olhar aí essa parte da população com muito carinho e fazer o que for de melhor para eles. O que a gente puder ajudar, pode contar comigo aqui também, que a gente vai estar fazendo. Então, eu vim com essa fita aqui em homenagem ao Dia do Autismo, que é dia 2 de abril. Por fim, eu peço que os pais de crianças que estudam na escola Índia Vanuiri vão lá e votem a respeito das escolas cívico-militares. A gente está com uma votação de 44%. Desses 44% que votaram, 97% são a favor da escola cívico-militar. Até pedi uma parte aqui para o pastor Eliezer, que foi quem fez a indicação. Eu só venho pedir para que os pais de crianças compareçam na escola Índia Vanuiri e votem. A gente só falta mais 6% e nós teremos aí uma escola nesses padrões aqui na cidade de Tupã. Era só isso, senhor presidente. Devolvo a palavra. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Pastor Eliezer. Com a palavra, o vereador Pastor Eliezer. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Renovo os meus cumprimentos de boa noite a toda a nossa população. Mandar um abraço aí, estive lá na Secretaria de Agricultura hoje. Mandar um abraço lá para o meu amigo Marcelão. Dizer o que foi falado, está falado. Vocês são realmente uma equipe de excelência, que tem feito um ótimo trabalho aí. Todos os operadores, né, da Secretaria, também todo o pessoal aí, o efetivo, da parte administrativa, enfim, todos que trabalham na Secretaria de Agricultura. Hoje teve a despedida da Belinha, que foi a estagiária, que terminou o tempo dela lá, do contrato, e estivemos lá hoje para fazer uma homenagem para ela. Senhor presidente, hoje eu quero falar sobre o casamento comunitário. É uma lei de número 4.850, de 12 de setembro de 2017, que é um projeto de minha autoria, que foi aprovado nessa casa por unanimidade, e desde então esse projeto de lei vem sendo uma realidade no nosso município. Um projeto de lei que realmente funciona. Nós sabemos que a maior parte dos projetos de lei que são aprovados já nasce morto, porque não funciona. Mas eu tenho a grata satisfação de poder dizer que este é um projeto que funciona. Nós já estamos na 7ª
edição do casamento comunitário, porque nós ficamos aí 2 anos sem fazer por causa da pandemia, então, se não seria mais. Mas as inscrições do 7º casamento comunitário, a partir de amanhã, estará aberta, então vai ser do dia 1º até o dia 14 de abril para efetuar as inscrições. Os interessados deverão comparecer à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Família, aqui na Rua Paiaquás, número 609, com os seguintes documentos: RG e CPF dos noivos, carteira de trabalho ou comprovante de renda dos noivos ou declaração de renda, comprovante de residência há mais de 2 anos no município, certidão de nascimento do casal, certidão de nascimento dos filhos menores. Se for divorciado, certidão de casamento com averbação do divórcio. Se for viúvo, certidão do casamento e óbito do cônjuge. Podem ser viúvos, solteiros, divorciados ou quem vivam em união estável. Este ano o evento será no dia 31 de maio, no CTA da CAMAP. Serão disponibilizados um total de 15 vagas. Os casais interessados em participar da edição 2025 do 7º casamento comunitário e que tiverem dúvidas ou quiserem obter outras informações, podem ligar na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Família no telefone 3496-2464. O casamento comunitário, senhor presidente, ele é feito pelo Executivo, então a Prefeitura que executa o casamento comunitário, e eu já agradeço desde já o nosso prefeito, o Renan, e também a nossa secretária, a Paula, de Assistência Social, que vão executar aí o casamento comunitário. Já tem bastante experiência em realizar o casamento comunitário, uma equipe maravilhosa ali da assistência social, e só que fora o executivo, nós temos alguns parceiros à parte que ajudam a realizar o casamento comunitário. Por exemplo, nós temos aqui a cerimonialista, que vai ser a Silvana Pupim, Ateliê Vernani Martins, aluguel de vestido, de noivas e ternos, na pessoa da Verlane Martins. Senhor presidente, pedi mais 3 minutos, só para mim falar aqui dos... Senhor presidente, 3 minutos para o novo vereador terminar seu raciocínio. Regimental, você se dispõe de 4 minutos. Obrigado, líder. Obrigado, presidente. Então, o cerimonial vai ser a Silvana Pupim, Ateliê Vernani Martins, que vai disponibilizar aí a questão dos vestidos, aluguel de noiva, terno, na pessoa da Verlane Martins. Fica aqui os nossos agradecimentos. Floricultura Santa Lourdes, que dispõe aí os buquês para as noivas, né, na pessoa da Jane, Leslie, e na TV Cabo, que também transmite o casamento para as famílias que ficam em casa. Não dá para ir toda a família, os amigos, mas aí a TV, a TV Cabo, ela transmite para que as pessoas possam acompanhar de casa o casamento. Então, fica aqui o nosso agradecimento na pessoa do Jefferson. O juiz de paz, que é o Sérgio Fabrício de Lima Bindilate, que sempre está ali com muita alegria, fazendo o casamento comunitário, entregando ali a certidão de casamento para os noivos. O cartório de registro civil das pessoas naturais de Tupã, na pessoa da Karen Baruf Pazeto, e aqui a Câmara Municipal, fica aqui o agradecimento à minha pessoa, mas eu agradeço à Câmara Municipal, na pessoa de todos os vereadores, porque aqui é o lugar de fazer leis. Fotografia digital e formatura, na pessoa do Elton, sessão do espaço da CTA da CAMAP, agradecemos aí o presidente Edson Schiavon, e o empréstimo das cadeiras, agradecemos o Igor. Esses são os parceiros, né? Acredito que vão entrar mais alguns aqui, mas esses já são os parceiros confirmados que estarão ajudando no projeto do casamento comunitário. Então, eu tenho certeza que dentro desses 14 dias, essas 15 vagas serão preenchidas. Então, você que está em casa, tá? Você que tem um sonho, essa é a oportunidade. Às vezes você tem um sonho, mas não tem condições financeiras de realizar esse sonho. Então, aqui está uma oportunidade. A Prefeitura banca o casamento comunitário, juntamente com seus parceiros, a iniciativa privada,
dando todo o suporte, fazendo a cerimônia, dando para os noivos toda essa parte de documento através do cartório e também o álbum de fotografia, enfim, toda a estrutura de um casamento a prefeitura concede para que você possa, então, realizar aí, e o mais importante, regularizar a sua situação civil. Por quê? Porque muitas pessoas vivem, né, mas não estão legalizadas. E se tiver um imprevisto, fica muito mais difícil para poder resolver a situação depois. Então, por isso que é importante regularizar a sua situação diante da lei e diante de Deus também. Senhor presidente, volta a palavra. Boa noite. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador. Vereador Silas Reinato Ferrão. Com a palavra, vereador Silas. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, Brito, Charles, os vereadores, as vereadoras, pessoas que estão aqui nos prestigiando hoje, os internautas da televisão, da internet. Nosso muito boa noite. Os assessores também, os colaboradores aqui da TV Câmara. Bom, o que me traz aqui à tribuna hoje, presidente, é até um trabalho que você já vem fazendo, você fez a indicação lá da Zona Azul, conversando hoje com a Josi e com o Hanamoto ali. Ali tem a isenção para idosos, né? Eu acho que a gente poderia até pensar também de fazer uma isenção para as pessoas com deficiência, com dificuldade de locomoção. O Pena falou a respeito do autismo, também podemos pensar de inserir esse artigo de isenção também. São grupos de pessoas que precisam de ajuda. Eu acho que agora que a prefeitura tem que dar esse respaldo e incluir eles na isenção. O segundo assunto que traz aqui a tribuna é a indicação que a gente fez hoje, número 134. Às vezes a gente vê que, quando tem muita chuva, às vezes pode acontecer as quedas de árvores, né? E 90% de queda de árvore ela traz a paralisação da energia. Então, o que a gente quer propor? Que o Renan pense, né, faça um projeto de lei que custe para pessoas que estão no cadastro único. A prefeitura vai lá, faz a extração dessa árvore, que já teve o laudo, já está tudo certo. A prefeitura faz a extração gratuitamente. Em contrapartida, ela vai lá e também já implanta uma árvore para não ficar sem árvore. Isso aí vai trazer segurança para a nossa energia da cidade. Toda vez que venta, chove, cai, vocês podem saber, todo mundo sabe que fica sem energia. Então, isso aqui é uma indicação que a gente está fazendo para o prefeito, somente para pessoas que estão no cadastro único. Então, é um trabalho entre a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Assistência Social. O terceiro assunto que traz aqui a tribuna, a gente fez um ofício para a Santa Casa no dia 7 de março, e ainda não foi respondido. Então, eu peço ao Valdir, o pessoal da Irmandade, se puder responder. São 12 perguntas, né? E lá está incluído perguntas como: quais são os recursos que a Santa Casa recebe, o que elas fazem com esse recurso, se existem metas de desempenho de atendimento dos colaboradores, quantidade de enfermeiros, secretários, enfim, tudo que tem ali na estrutura da Santa Casa, e que eu queria conhecer. Já faz muito tempo que eu venho pedindo isso para eles, fiz um documento, mandei por e-mail, fui pessoalmente, protocolamos eu e minha assessora, Verlaine, e agora o que a gente quer que seja respondido. Eu sempre falei que meu intuito é ajudar, então, para a gente poder ajudar, eu preciso saber o que está acontecendo, para ver o que eu posso ajudar. Sem conhecer, eu não vou falar nada, não vou dar nenhuma opinião. Mas o que eu preciso, Laércio, Valdir, vocês respondam o ofício, por favor. Se quiser também eu vou ir pessoalmente de novo, a gente senta e conversa. Meu objetivo é ajudar, e para ajudar eu preciso saber o que eu estou fazendo. O outro assunto que me traz à tribuna foi um ofício que encaminhei via um DOC, no dia 11/2, para o prefeito, né, que encaminhou para a Secretaria de Obras. Todo mundo passa pela Brasil e pela Caigangues, meio-dia. O que vocês olham lá? Uma família de carro, né? Vai da Brasil até a Facate. O que a gente pediu ali para o secretário, né, para o Célio, o pessoal do Obras, é que ou coloque um semáforo de 4 tempos, né, ou proíbe a conversão à esquerda, porque do jeito que está ali, está irregular. Eu já falei para eles, a gente conversou. Ali tem acidentes também, não é só ali, tem na Imorés. Então, se você colocar um semáforo 4 tempos ou proibir a conversão, a fila de carro vai diminuir. Então, as pessoas vão começar a utilizar aquela rua sem ter problema. Isso é uma indicação, isso é um pedido que a gente fez para o Renan,
logo que ele foi eleito também. Então, o que a gente pede aqui para que possa ser atendido, para ajudar a gente, o nosso intuito é ajudar a cidade, e por isso a gente traz essas opções para beneficiar o nosso trânsito também. Sei que o Renatinho faz um trabalho lá, Renatinho. Então, chega lá para o Célio amanhã, conversa com ele. O jeito que está errado. Ou proíbe a conversão, ou põe o semáforo 4 tempos. Aí a gente vai estar resolvendo o problema do trânsito nosso. Ok? Presidente, é só isso. Muito obrigado, eu devolvo a palavra. Peço que o primeiro secretário assuma a presidência. Cita ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Marcos Rogério Gaspareto. Com a palavra, vereador Marcos Gaspareto, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras, todos aqui que estão presentes. Primeiramente, eu até vou complementar a fala do Pena sobre o Dia Internacional, né, do Autismo, dia 2 de abril, e queria convidar essa casa, os 15 vereadores, a população que está nos assistindo, para participar da terceira caminhada em prol ao autismo e a síndrome de Down. Vai ser no sábado, 8h30 da manhã, na Avenida Tamoios, ali na Polícia Militar. Então, eu convido todos aqui presentes, todos os vereadores, em prol ao autismo. Quem está organizando é a PAI de Tupã. Queria agradecer nosso presidente Valcer, que mobilizou para fazer essa caminhada. Todo ano teve, o ano passado que não teve. Então, eu convido a todos aqui presentes que vá nessa caminhada. É importante a gente ver essa família autista. A gente tem que ver que pode ter alguém da sua família com um autismo. Pode ser leve, alto, mas sim, são da sociedade. Então, eu convido toda a população para comparecer. Também sobre a Zona Azul, que o Silas comentou, acho que é um trabalho que faz anos que a gente está brigando com isso, sempre falando que é importante ter a Zona Azul. O comércio precisa da Zona Azul. Fiz essa indicação, quero primeiramente agradecer ao Renan Pontelli, que atendeu esse pedido, já está mudando a lei. A nossa lei da Zona Azul era de venda de cartela, está automatizando essa venda vai ser da mesma maneira que é em Marília, Oswaldo Cruz, e, claro, acredito que a empresa ela vai deixar essas vagas, como teve antigamente, que era de idosos e deficientes. E interessante essa ideia do Silas de colocar de crianças autistas, que é importante a mãe, tem hora que está andando ali, não consegue encontrar nenhum lugar, a ideia da Josi junto com o Silas, de ter esse lugar e colocar também junto com o idoso, com o deficiente, e também essa vaga também dos autistas. Então, agradeço aos vereadores pela ideia, acredito que quando abrir a licitação, eu acho que é interessante a gente já dar essa ideia para o Renan, quando abrir a licitação, aonde tiver as vagas que são de deficiente e de idosos, que também coloca a dos autistas também, que é importante, eu acredito que a cidade vai ficar melhor, e, é claro, valorizar o nosso comércio. Isso é um pedido de todos os sindicatos, e agora a gente tem que valorizar o nosso comércio de Tupã. Toda a cidade, Oswaldo Cruz, que tem menos habitante que a gente, já tem a Zona Azul. Por quê? Para não favorecer as empresas maiores, que têm um estacionamento próprio. A gente tem que valorizar também os pequenos, que têm as lojas pequenas, que também gasta na cidade, paga seu imposto na cidade de Tupã. Volta a palavra. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Antônio Alves de Souza. Com a palavra, vereador Ribeirão, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos assiste, nosso muito boa noite. População que está em casa pela TV também, nosso boa noite. Senhor presidente, ninguém nega o sucesso que tem sido o McDonald's em Tupã, e com uma vantagem enorme. Eu estive lá sábado, a maioria das pessoas é das cidades vizinhas. Isso é muito importante para Tupã, porque quando as pessoas se deslocam para Tupã, podem gastar em outros locais. Então, nós temos, assim,
e virar um polo regional, e é a nossa intenção. E todos estão vendo. Eu tive um amigo que reclamou, ficou na fila 2 horas, e estava reclamando, estava bravo, e ele me contando a história. Mas a hora que ele recebeu o lanche, entregou para o neto dele, falou assim, rapaz, eu não ia voltar nunca mais, mas valeu a pena a felicidade da criança. Então, é uma coisa diferente, é uma marca internacional. Baseado nisso, em transformar Tupã num polo regional, no dia de hoje, foi protocolada aqui uma indicação de minha autoria, convidando o grupo Zamp, que é proprietário da franquia do Burger King, o BK, no Brasil. Nós estamos aguardando uma reunião, só lembrando a população que não é promessa não, isso aqui é início de trabalho. Da outra vez, quando eu anunciei que viria o McDonald's, já tínhamos o interessado, já tinha uma pessoa que ia fazer. Nesse caso, não, nós estamos convidando, estou solicitando uma reunião lá em São Paulo, no Butantã, para falar com eles, até para ver que tipo de modelo, se eles quiserem vir, se será franquia, se não será, como será, qual é o modelo, para a gente poder arrumar investidor, se for o caso, para fazer mais uma loja, mais um restaurante, né, que vai centralizando a nossa cidade aqui, porque hoje Marília tem as duas, tem 2 McDonald's, um Burger King e tem o Habib's do lado, certo? Então, isso vai trazendo as pessoas. Quantas pessoas de Tupã, inclusive eu, já fui em Marília para buscar McDonald's. Então, hoje, estamos invertendo. Em vez de ir para Marília, as cidades vizinhas que vêm para Tupã. Então, só para alertar, esse aqui é o início de um trabalho. O trabalho começa com indicação. Estou aguardando a confirmação de uma reunião em São Paulo para a gente ver se eles, primeiro, se eles têm interesse. Segundo, qual é o modelo do negócio que eles têm interesse em Tupã. Porque se for, quando fizemos o trabalho para abrir um McDonald's, nós tínhamos interessado para montar. Eles vieram analisar e montar por conta própria. Tanto é que, eles não querem que fala não, mas o lanche de Tupã é mais barato que Marília, porque aqui é a loja do Arcos Dourado, e lá é franqueado. Então, nós não sabemos o que o Burger King também vai querer e se eles vão querer. Mas eu vou, senhor presidente, assim que confirmarem o dia e horário, eu vou viajar, vou sentar com eles e vou trazer. Se eles tiverem interesse, logicamente, vão mandar analisar Tupã, como fez o McDonald's, para ver qual o melhor local que eles querem fazer. E se for franquia, vou ver se tem algum. Deve ter muitos tupanhenses que podem ter interesse. Então, nós vamos inicialmente falar com os tupanhenses e depois, se não tiver o interessado, vamos procurar fora, que nós precisamos cada vez mais tornar uma referência. E eu digo isso porque nós temos hoje, até quero deixar aqui, um agradecimento e um parabéns ao seu Antônio, que é o proprietário lá do Ecoparque. Para quem não tem ido lá, os investimentos foram altíssimos, e está fazendo um grande sucesso, recebendo muita gente de fora, e nós precisamos... Senhor presidente, eu queria mais 3 minutos. Senhor presidente, por favor, 3 minutos para o novo vereador. É regimental, Vossa Excelência dispõe de 4 minutos. Então, eu quero agradecer ao senhor Antônio e sua família de ter pegado a sua fazenda e investido lá, e não foi pouco, foi alguns milhões para fazer o parque que nós temos hoje. É bem verdade que nós, até foi indicação, acho que do Marcão, né, Marcão? O dinheiro do turismo, fizemos lá, a estrada está asfaltada. Então, você que é investidor em Tupã, que está procurando oportunidade, ó, vai lá comprar um pedaço de terra lá perto, fazer hotel, fazer pousada, porque daqui a pouco nós vamos ficar como Olímpia. O pessoal vai vir aqui e não tem onde dormir. Então, a oportunidade está lá pertinho do Ecoparque. É afastado, mas pode ter certeza que daqui a algum tempo vai faltar lugar para dormir, porque o Ecoparque, fui lá recentemente para analisar, e é por isso que eu quero, senhor Antônio, parabéns de o senhor acreditar em Tupã. O senhor já é um proprietário rural, o senhor tem uma fazenda, mas o senhor investiu no turismo. E Tupã, instância turística, hoje a maior âncora que nós temos é o Ecoparque. Agora, tudo que vem para Tupã quer ir no McDonald's, quer ir no Burger King, quer um hotel bom para dormir, e isso aí é o que nós estamos fazendo. Então, estou dando aqui um pontapé inicial, sem promessa, é trabalho. Eu falei aqui recentemente
que só no dicionário que o sucesso vem antes do trabalho. Na vida real é trabalho para ter sucesso. E nós vamos trabalhar para que isso aconteça, e tenho certeza absoluta que com mais uma marca dessa daqui, a nossa referência aumenta, porque, olha, gente, não está fácil comprar lanche lá, não. Eu fui sábado lá, eu tinha que dar uma entrevista às 2h da tarde, passei lá 1h30 para comprar 2 lanches para levar para o pessoal que ia fazer entrevista, e saí 2h30 lá. Fiquei 1 hora no sábado, às 2h da tarde. Quer dizer, eu até peço aqui, eu até falei isso na rádio, o McDonald's está com os funcionários em treinamento, então não tem a mesma agilidade de que uma empresa que já está funcionando. Inclusive, a maioria dos funcionários que estão aqui treinando vieram de São Carlos, para treinar os tupanenses para fazer um bom atendimento. Então, nós temos que entender que no começo, aqui nem um restaurante quando abre, não dá para fazer perfeito. Mas a marca do McDonald's, desde quando nasceu, foi atender no máximo em 45 segundos cada um, na hora que você faz o pedido. Quer dizer, depois que faz o pedido é rápido, mas o difícil aqui está chegar no momento de fazer o pedido, porque depois que você pede, é rapidinho. Mas nós precisamos de entender que é o início, é treinamento, e as pessoas de Tupã estão 70 funcionários, dos quais 25 é o primeiro emprego. Então, agora vamos trabalhar para trazer mais uma marca para Tupã. Muito obrigado, senhor presidente. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Renato Fresneira Del Muri. Com a palavra, vereador Renatinho. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, primeiro secretário Brito, segundo secretário Charles, nobres vereadores, vereadora Josi, Claudinha hoje não está aqui, toda a população que nos assiste, população que está aqui na galeria. Queria falar um pouquinho do final de semana e parabenizar o trabalho do senhor prefeito Renan Pontelli, onde foi feito o jogo do Corinthians Master com o Tupã, onde teve uma grande quantidade da população, a população pôde estar presente, com vários jogadores do Corinthians, do Tupã, e o prefeito Renan Pontelli fez esse evento para a população de Tupã, onde, junto com a secretaria, em parceria com a primeira-dama Paula, Secretaria de Desenvolvimento e Família, foram arrecadados quase 2,5 toneladas de alimentos para as pessoas mais necessitadas, onde vão ser distribuídos, a secretaria vai ver para onde vai esses alimentos, para as pessoas mais necessitadas, e será distribuído. Quero parabenizar o Renan, a Joyce, que estava presente, todos os vereadores presentes que estavam lá também, o Hanamoto, o Elic, parceiro, amigo da gente. E também, no domingo, teve a segunda corrida e caminhada da mulher lá na Camap. Quero parabenizar o Renan, o Elic, que estava lá também, o Luiz Alves, o Fabiano, o Adorai também, parceiro, toda a Secretaria de Esporte que vem fazendo um belo trabalho pela nossa cidade. Quero parabenizar você, Fabiano, que tomou a frente da Secretaria de Esporte, em parceria com o Adonai, em parceria com os seus colaboradores ali. A Secretaria do Esporte está andando, está desenvolvendo cada vez mais, envolvendo no esporte, o esporte crescendo da nossa cidade. Quero agora, só para terminar, mandar um abraço para o nobre vereador Ninha, que hoje é aniversário dele. 67 anos, Aninha. Meus parabéns, viu? Deus abençoe, viu? Senhor presidente, volta a palavra. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Não há mais inscritos, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos, declaro encerrado o expediente. Iniciamos a ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda a leitura dos projetos constantes da pauta. Senhor presidente, primeiramente temos o requerimento assinado pelos líderes de bloco para que os projetos de lei complementar 4 e 5, de autoria do prefeito municipal, tramitem sob o regime de urgência especial. Em discussão, o requerimento assinado pelos líderes do bloco para que o projeto de lei complementar número 4 e 5 de 2025, de autoria do prefeito municipal, tramite sob regime de urgência especial. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Aprovado o requerimento de urgência, passo a tramitar, então, primeiramente o projeto de lei complementar 4/2025, autoria do prefeito municipal, concede ao quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Tupã
regidos pela Lei Complementar 140 de 2008, revisão geral anual prevista no inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal e no artigo 177 da Lei Complementar referenciada e realinhamento a partir de 1º de março de 2025 e da outras providências. Em primeira discussão, projeto complementar número 4/2025, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Projeto de Lei Complementar 5/2025, autoria do prefeito municipal, concede ao quadro de servidores do magistério da Prefeitura de Tupã, regidos pela Lei Complementar 202 de 2011, revisão geral anual prevista no inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal e no artigo 177 da Lei Complementar 140 de 2008, a partir de 1º de março de 2025 e da outras providências. Em primeira discussão, projeto de lei complementar número 05/2025, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Projeto de lei 35/2025, de autoria do prefeito municipal, cria a Brigada da Defesa Civil Municipal para atuar nas situações de desastres ou acidentes que venham a deixar o município em estado de calamidade pública ou situação de emergência e da outras providências. Em primeira discussão, projeto de lei número 35/2025, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Não havendo mais expediente a ser analisado na ordem do dia, declaro as mesmas encerradas. Iniciamos a explicação pessoal. Solicito ao secretário que proceda o chamado do primeiro vereador inscrito. Senhor presidente, não há inscritos para explicação pessoal. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra em explicação pessoal e concluídas as votações dos projetos que constavam na pauta, nos artigos número 157 do Regimento Interno, convocamos uma sessão extraordinária a ser realizada logo após o término desta, para apreciarmos em segunda discussão projeto de lei complementar número 0405 e o projeto número 35 de 2025. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo um quórum regimental sob a proteção de Deus, damos início à presente sessão ordinária. Peço que os vereadores e vereadoras coloquem presença no tablet. Convido o vereador Ninha Fresneda para fazer a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Senhor presidente, senhores secretários, senhores vereadores, senhoras vereadoras, nossos amigos aqui presentes, agradecer a presença aí do nosso amigo, irmão, sempre candidato aí, ajudando aí os partidos, o Douglas, os demais amigos, e telespectadores da TV Câmara, TV do Povo, boa noite. E de acordo com o regimento interno dessa Casa de Leis, farei uma citação bíblica no livro de Salmos 116, 1 e 2. Ama o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Palavra do Senhor. Solicito ao secretário que proceda a leitura dos projetos constantes na pauta. Projeto de lei complementar 4/2025, de autoria do prefeito municipal, concede ao quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Tupã, regidos pela Lei Complementar 140 de 2008, revisão geral anual prevista no inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal e no artigo 177 da Lei Complementar referenciada e realinhamento a partir do dia 1º de março de 2025 e da outras providências. Em segunda discussão, projeto complementar número 04/2025, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Projeto de lei complementar 5/2025, de autoria do prefeito municipal,
concede ao quadro de servidores do magistério da Prefeitura Municipal de Tupã, regidos pela Lei Complementar 202 de 2011, revisão geral anual prevista no inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal e no artigo 177 da Lei Complementar 140 de 2008, a partir de 1º de março de 2025 e da outras providências. Em segunda discussão, o projeto complementar número 05/2025, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Projeto de Lei 35/2025, de autoria do prefeito municipal, cria a Brigada da Defesa Civil Municipal para atuar nas situações de desastre ou acidentes que venham a deixar o município em estado de calamidade pública ou situação de emergência e da outras providências. Em segunda discussão, projeto de lei número 35/2025, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Queria, primeiramente, convidar todos os pares aqui, todos os vereadores. Amanhã a gente vai ter a inauguração da nossa TV Câmara. Então, eu convido todos os vereadores, assessores, às 9 horas da manhã. A gente vai ter um café com a imprensa e a gente vai mostrar para a imprensa, para vocês, para todos que já está 100% funcionando. Queria agradecer a todos, a presença de todos. Concluídas as votações que constavam na pauta, renovamos o nosso agradecimento a Deus e por sua constante proteção, e aos vereadores, aos funcionários pela colaboração, e ao público por haver prestigiado o nosso trabalho, bem como através da TV Câmara e a internet. E damos por encerrada a sessão extraordinária. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Deus abençoe e ilumine nossa cidade. Boa semana a todos.